Eu, Zarité Cedela, do alto dos meus 40 anos, posso dizer que tive mais sorte do que as outras escravas. Vou viver muito e a minha velhice será feliz, porque a minha estrela, minha Zetoá, brilha também quando a noite está nublada. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li A Ilha Sob o Mar, da Isabel Allende, com tradução para o português do Hernani Só. Esse é o terceiro livro que eu leio da Isabel Allende e eu entendo que seja um pouco problemática a ideia de eu ter começado com Paula e A Casa dos Espíritos, que são considerados os dois melhores livros da escritora. A Casa dos Espíritos se tornou um dos grandes livros da minha vida, um livro que eu vou recomendar pra sempre. Foi o meu livro favorito do ano passado de leituras inteirinho, então não tem como eu não ir sempre com muita expectativa pra cima das outras obras da autora, mesmo que eu saiba no meu coração que nada nunca vai se assemelhar à Casa dos Espíritos. E eu tenho muita curiosidade de ler outras obras da autora, embora eu saiba que as chances de eu ir me frustrando são grandes, justamente porque eu já li o meu favorito. E embora eu tenha a sensação, a certeza de que nenhum vai ser aquele, eu vou tentar procurá-lo em todos os outros livros que eu ler. E, enfim, eu tinha muita curiosidade com A Ilha Sob o Mar, que já tinha sido me recomendado por duas amigas, e eu li, fiz essa leitura em agosto, e como eu comentei no fechamento do mês, não foi uma das minhas leituras favoritas. Foi um livro que se arrastou bastante, mas apesar dele não ter um ritmo bom, ao meu ver, ele conta uma história muito importante, de uma maneira interessante, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, eu acho que, lendo um pouco do que eu já li da Isabel, nessas três obras que eu citei, eu percebo que ela tem um grande pé na ficção histórica. Então, tanto no seu livro de não ficção, que é o Paula, como no Casa dos Espíritos e aqui em A Ilha Sob o Mar, ela resolve contar, alguma história real através de seus personagens. Na Casa dos Espíritos, ela acaba falando da ditadura do Chile. No Paula, ela também fala desse assunto. E aqui em A Ilha Sob o Mar, ela vai falar sobre a colonização, a formação e o desmantelo do país que hoje se chama Haiti. Quando começa a história aqui, a gente tá por volta de 1700, meados de 1700, a gente começa o livro conhecendo o Valmorin, Toulouse Valmorin, que tá indo da França para a ilha de Saint-Domingue, que viria a ser o Haiti, para cuidar dos negócios de seu pai. O pai dele tá muito doente, ele vai para lá então para cuidar da plantação de cana-de-açúcar, sem saber que ele nunca vai voltar para a França, porque o pai dele realmente vai falecer e ele vai ter que tomar conta de tudo por ali. Ele vira um grande senhor de terras em Saint-Domingue, que seria o Haiti, mas que por enquanto é uma colônia francesa. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Ele tem uma amiga com quem ele se deita várias vezes, que é uma cortesã de luxo, como ela era conhecida na época, a Violette, e ela também é uma grande personagem que a gente vai encontrar com ela ao longo de toda a história. Mas vocês viram, na frase que eu li no início, que quem tá se apresentando pra gente é a Zarité, que é a menina que está na capa, que é uma escravizada negra ali naquela colônia, e ela vai ser vendida, a Violette vai conseguir ela e vai vendê-la pro Valmorin ainda no início da história, porque o Valmorin vai se casar com a Eugênia e ele precisa montar então bem essa casa para receber sua esposa, e essa casa vai incluir a Zarité, que vai ser a escrava responsável pela Eugênia, vai ser tipo a dama de companhia dela, só que a Zarité é uma menina de seus 10 anos aí, e ela vai ser levada então para essa casa, e ela é sim a protagonista desse livro. Esse livro é narrado em terceira pessoa, na sua grande maioria, mas a gente tem alguns trechos que tem o título de Zarité e que são narrados em primeira pessoa por essa personagem que vai meio que encaminhar toda essa história. Então a gente tem esses personagens como principais e a gente vai conhecendo então ao longo de toda a história do Haiti. O Haiti passou por 100 anos de escravidão, mas não foram anos de escravidão mansa, por assim dizer, como foram aqui no Brasil. Não no sentido de violência contra os escravos, porque aqui a gente teve muita, mas os escravos no Haiti, eles se recusavam a se acostumar com aquilo. E eu não tô minimizando aqui, pelo amor de Deus, os escravizados brasileiros e falando que eles eram muito passivos. São só cenários diferentes. No Haiti, a escravidão foi marcada do começo ao fim por revoluções. Então, os senhores de terra nunca tiveram sossego, porque os escravos estavam se rebelando em qualquer oportunidade. Então foi um período de escravidão bastante sanguinário, de mão dupla, porque eles se revoltavam muito e acabaram marcando todos esses anos ali na colonização do país. A própria Eugênia, que é a personagem, que se casa com o Valmorin, ela, é óbvio, tinha uma doença mental não diagnosticada,
que é colocada aqui como ela vai ficando em pânico, ela vai enlouquecendo por conta do nível de violência das revoluções, ela sempre tem pesadelos com os negros invadindo a casa, destruindo tudo. Então foi uma construção de um país que foi marcado por isso. E era um país que, assim, enquanto ele era colônia, São Domingo foi uma das colônias mais ricas de toda a história, assim. Realmente a produção de cana-de-açúcar era muito expoente ali e era uma colônia muito rica, só que com tudo isso que aconteceu, né, com todas essas revoluções e por fim, quando os escravizados conseguiram ganhar enfim, acabar com a escravidão no país, foi um país que se deteriorou, ele se desmantelou e é um país que vive na pobreza até hoje. Não estou falando aqui que a culpa da destruição do país é dos escravizados, muito pelo contrário, né? Eles apenas se revoltaram contra uma violência que era feita em cima deles. E a colônia, obviamente, era rica em cima desse trabalho escravo e enfim, depois que eles se rebelaram, tudo isso desandou. Enfim. Bom, então a gente vai acompanhar toda essa história da formação do Haiti, de todas essas revoluções. E enquanto isso a gente vai ter um romance de formação da Zarité, que foi vendida criança pro Valmorain, vai se relacionar sexualmente com ele, porque, enfim, a relação dele com a esposa vai se deteriorando cada vez mais. E era comum, né, que os senhores de escravo tivessem uma ou algumas negras com quem eles se deitavam por diversão. E a Zarité vai acabar engravidando pouco tempo depois que o Valmorain tem o seu primeiro filho e único com a sua esposa. E ele acaba dando um sumiço na Zarité pra ela ter essa criança longe dali, separa a criança dela, traz ela de volta e ela cria, praticamente ela cria o Boris, ela vira, que é o filho do Valmorain, ela cria essa criança como ama de leite, mas enfim, como quase a mãe, porque a Eugênia, a saúde dela se deteriora cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais afastada e dentro do quarto sempre, e ela cria essa criança com todo o amor que ela não pôde dar pro filho dela, e a gente acompanha essa dor o tempo todo, né? É impressionante o quanto faz a gente refletir e pensar em quanto disso tá na sociedade que a gente vive hoje, né? Então é muito claro, assim, é muito fácil a gente fazer a analogia das babás, né, hoje em dia, que muitas vezes deixam os próprios filhos com familiares ou em creches para poder criar os filhos de mulheres com mais dinheiro, enfim. Então a gente percebe essa analogia, né, de onde ela vem na história, de quanto tudo isso, a desigualdade é estrutural. Então a gente vai acompanhar a vida da Zarité, que vai ter suas paixões, vai criar o Maurice como se fosse o próprio filho, sempre sentindo saudade do próprio filho, sonhando com um dia poder reencontrá-lo, e assim vai vivendo a sua vida. Como vocês puderam ver na primeira frase, ela diz que ela teve sorte, que a vida dela foi mais feliz do que a de outros escravizados. Ela realmente acredita nisso, porque ela conseguiu conhecer o amor, é isso que ela fala, né, na continuação dessa primeira frase. Ela chegou a deitar nos braços do homem que ela amava, ela teve uma grande paixão, que é o Gambo, que também é outro personagem que vai ser importante na condução da história, porque ele vai ser um desses escravizados revolucionários, que vai liderar grupos de revolta ao longo dessa história, né, enquanto a Zarité vai crescendo e a história do Haiti vai se desenrolando, eles vão precisar fugir, a família Valmorain, enfim, todos os senhores de escravos da época vão precisar fugir quando a revolução está para acontecer, e o Gambo acaba dando informações para Zarité, que acaba conseguindo salvar a família a que ela pertence, porque ela consegue fugir antecipadamente com eles. Eles vão para New Orleans, que é nos Estados Unidos, mas que na época também era de colônia francesa ali. E aí a gente tem uma grande parte da história que se passa em New Orleans, conhece um pouco do lugar, as suas formações também, e enquanto isso tudo, a gente vai acompanhando também outras questões políticas e sociais da época, como por exemplo a questão dessa interligação de culturas que acontece entre os brancos e os escravizados, e de como os brancos sempre utilizavam isso, né, da pior maneira, sempre explorando e tratando com violência. Então a gente tem uma outra personagem muito importante, que é a Tante Rose, e a Rose, sei lá. Ela era uma curandeira na época, e é claro que ela era perseguida e que na maior parte do tempo os brancos escrutinizavam a sua medicina, mas na hora do vamos ver, quem salvava muitos dos doentes eram as ervas da Rose. E a gente tem um médico, o Dr. Palmentier, que a gente vai conhecer, que é o médico ali da família Valmorain, mas que ele é um cara que ele é um pouco à frente do seu tempo, se a gente pode dizer assim. Então ele já tinha uma outra visão das coisas, ele era o primeiro a buscar a Rose em determinados casos, porque ele sabia o quanto aquela medicina era potente. Ele também, ele era um homem branco casado
com uma negra, casado não oficialmente, mas ele mantinha ela e 2 filhos em sua casa, ele dava condições pra família, ele era apaixonado por eles, só que ele não podia assumir publicamente, porque senão ele seria caçado, ele seria, enfim, ele precisava cumprir a função dele, que era ser médico na época, pra sustentar essa família, e muito possivelmente se ele assumisse a sua mulher e a sua família negra, ele seria dispensado. Então todas essas questões estão entranhadas. A gente tem diversos diálogos muito políticos e interessantes do próprio Valmorain com Parmentier, que é o médico, onde eles têm opiniões políticas diferentes em relação a isso. O Valmorain, por sua vez, ele é um dono de escravos que podia ser muito pior do que ele é, então ele era contra a violência direta, ele tinha um capataz que era péssimo, mas ele não deixava o capataz fazer grande parte das coisas e tratar com tanta violência os seus escravos, mas é aquilo, né, a gente não vai dar biscoito por causa disso, é só interessante que a autora coloca todos esses personagens com nuances e através deles ela traz diversas questões políticas que ela vai colocando pra gente, que vão construindo um grande panorama. Como eu falei, ele não foi um livro fluido pra mim, eu tô sentindo que esse vídeo tá um pouco confuso, mas é porque a história se perde um pouco pra mim quando eu não consigo criar um bom ritmo de leitura. Eu achei um livro cansativo, eu não gostei muito da escrita dele, ao contrário do que aconteceu com A Casa dos Espíritos, que eu me apaixonei, mas como eu falei, é um livro muito importante e eu adoro entrar em contato com ficções históricas como essa pra conhecer, através de uma história fictícia, alguns pedaços da nossa história que a gente não conheceria de outra maneira, né? Eu não pegaria um livro didático pra ler sobre a história do Haiti, então eu fico muito feliz de ter ganhado esse repertório na minha vida através da literatura, e eu vou continuar lendo as obras da Isabel e eu espero que eu me relacione com elas melhor do que eu me relacionei com A Ilha Sob o Mar. Eu tenho muita curiosidade de ler O Retrato em Sépia e A Filha da Fortuna, e eventualmente eles vão aparecer por aqui. Eu sei que tem muita gente que gosta bastante desse livro, eu fico chateada que ele não tenha rolado pra mim, mas ainda assim ele é um livro bom, que traz uma história interessante e importante, além de ser um romance de formação, que é uma coisa que eu costumo gostar muito. E enfim, acho que vocês vão gostar de conhecer a Zarité. Ela é uma personagem muito carismática, eu realmente me apeguei a ela enquanto eu tava lendo. Então é isso, gente, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!